A remoção dos integrantes das demais séries de classes e cargos policiais civis de uma para outra unidade policial será processada da seguinte maneira. 1. A pedido também. 2. Por permuta também. Só que aí entra a pegadinha aqui, no terceiro. Para as demais classes policiais, vou colocar aqui demais classes. Para as demais classes policiais, a remoção no interesse do serviço policial, que é o terceiro caso, né? No interesse do serviço policial, ela ocorre somente no interesse do serviço policial. Não tem aquilo lá de aprovação de 2/3 do Conselho de Polícia Civil. Então, se for do interesse, ele vai. Não tem nem passa perto de conselho. Para todas as demais classes, fora de delegado de polícia. Certo? Aí, no artigo 38, ele fala que a remoção só pode ser feita respeitada a lotação. Então tem que respeitar a lotação de cada unidade, né? Cabe 10, você não vai colocar 15. A gente sabe que não é isso que acontece, né, galera? Mas na verdade está até faltando. Está mais faltando do que sobrando. Mas só tem que respeitar a lotação. Aí o artigo 39. O artigo 39 é uma vedação da remoção. Como assim vedação? É quando não pode acontecer a remoção. O que ele fala no artigo 39? Ele fala assim, ó. Policial civil não poderá ser removido, então não vai poder. No interesse do serviço, não vai poder ser removido no interesse do serviço, não pode, vírgula, no interesse do serviço. Para município diverso do de sua sede de exercício no período de 6 meses antes até 3 depois do que? Das eleições. Então aqui está as eleições. Então, 6 meses antes até 3 depois não pode. Ou seja, tem um período aí de 9 meses no total. Então, supondo que a eleição seja em junho, aliás, vamos supor não, a eleição ela é em outubro, né? Então, o policial civil não vai poder ser removido de fevereiro até janeiro do ano que vem. Então, as eleições são em outubro, que é mês 10. 6 antes dá fevereiro. Fevereiro não. Tô pensando em outra coisa aqui, galera. Desculpa. Abril. Vai ser em abril. Que abril é 4. Então 6 antes, 6 com 4, 10. De abril. E não é até janeiro. Não, vai ser até janeiro sim. Outubro, novembro, dezembro, janeiro. Tá 3 meses. Aí vai ser até janeiro. Que é o mês 1. Então, em ano de eleição de abril a janeiro, ninguém vai poder ser removido no interesse do serviço. Aí ele fala assim no parágrafo único do capítulo 6, que essa proibição, né, ela vai vigorar no caso de eleição federal, estadual ou municipal, isolada ou simultaneamente realizada. Ou seja, segundo turno, primeiro turno vai ser válido, tá? E aí no 40 ele fala uma vantagemzinha aqui, ó, preferencial na união de cônjuge, a sede de exercício do policial civil quando este for cabeça do casal. Quando o policial civil for cabeça do casal, ele vai ter essa preferência de sede. Então, você tem o policial civil, ele tem família. Então, ele tem a família dele lá em Sorocaba. Aí ele tá lá em Ribeirão Preto. Caminho é meio ruim todo dia, todo final de semana, tal, quer ir pra Sorocaba. Então ele é a cabeça da família, ele vai ter a preferência daquela vaga que tiver ali em Sorocaba. Aí a gente entra
no capítulo 5. O capítulo 5 ele vai falar do vencimento de outras vantagens de ordem pecuniária, né? Aí ele fala assim na subseção 1, na seção 2, subseção 1 das disposições gerais, né? Ele fala assim, além do valor do padrão do cargo e sem prejuízo das vantagens previstas na Lei 10.261 de 68 e demais legislações pertinentes, o policial civil fará jus às seguintes vantagens pecuniárias. Ele vai fazer jus à gratificação por regime especial de trabalho policial, que é RETP, que também está no edital, e ajuda de custo em caso de remoção. Ajuda de custo em caso de remoção. Mas aqui o que interessa pra gente? A gente vai interessar a gente falar da RETP. Então, como que funciona a RETP? A RETP, ela é 100% do salário base. Ou seja, se o salário base do policial civil é R$2.000, a RETP vai ser R$2.000. Então ele vai ganhar R$2.000 mais R$2.000. Só que, o que acontece? Para ele ter direito a ganhar essa RETP, ele tem que cumprir o que está escrito aqui no artigo 44 e 45. O que é? Ele fala assim no artigo 44. Os cargos policiais civis serão exercidos necessariamente em regime especial de trabalho que se caracterizar. Então, por que ele vai ter que cumprir? Porque RETP é gratificação por regime especial de trabalho policial. Por isso que no edital ele menciona a RETP, porque ele vai mencionar que no serviço, no trabalho policial, você vai ter jornada de no mínimo 40 horas semanais, condições precárias de segurança. Você vai ter que cumprir esse horário irregular, sujeito a plantão noturno e chamada a qualquer hora. Você vai ter a proibição do exercício de outra atividade remunerada, exceto as relativas ao ensino e à difusão cultural. Por exemplo, eu, entrando na Polícia Civil, se eu quiser dar aula, ou até mesmo abrir, acho que a Constituição de São Paulo permite o policial civil ter empresa, até mesmo abrir uma escola de concursos, eu posso. Tanto que tem muitos policiais dando aula, ajudando os concurseiros, porque é permitido. É permitido. Ele não vai perder a RETP dele por isso. Por quê? Porque é permitido atividade remunerada relativa ao ensino e à difusão cultural. Mas outras atividades, por exemplo, eu quero ser policial, eu quero ser engenheiro. Não, você não pode. Você é policial e policial acabou. Aí no artigo 45 ele fala, pela sujeição ao regime de que trata o artigo anterior, os titulares de cargos policiais civis fazem jus à gratificação calculada sobre o respectivo padrão de vencimento na seguinte conformidade. 140% dos titulares de cargos de série de classes de delegado de polícia, bem como o titular do cargo de delegado-geral de polícia. 200% dos titulares de cargos das demais classes policiais civis. Isso aqui, galera, é título de curiosidade mesmo. Isso aqui eu nunca vi cair. Mas, só revendo mesmo, né? A gratificação calculada sobre o respectivo padrão de vencimento, a conformidade é assim, 140 para delegado de polícia, também como titular de delegado-geral de polícia, e 200 para as demais classes, certo? Aí na subseção 3, ele vai falar da ajuda de custo e da remoção. Como é que ela vai funcionar aqui? É só disso que ele fala. Aliás, é só essa parte que vai falar sobre a ajuda de custo, que é o artigo 46. Ao policial civil removido no interesse do serviço policial de um para outro município, será concedida ajuda de custo correspondente a um mês de vencimento. A ajuda de custo será paga à vista da publicação do ato de remoção no Diário Oficial. A ajuda de custo que está nesse artigo não será devida quando a remoção se processar a pedido ou por permuta. Ou seja, ela só vai receber ajuda de custo no interesse do serviço policial. A pedido e por permuta não ocorre isso, certo? Então, para vocês entenderem essa ajuda de custo, eu tenho até um conhecido meu que aconteceu isso. Vocês passaram no concurso e tomaram posse.
Nesse caso, vamos falar desse conhecido meu. Ele passou no concurso de investigador, tomou posse. Ele morava aqui em São Paulo. Aí ele foi para Jaguariúna. A vaga que ele escolheu na Cadepol, a vaga que sobrou de acordo com a classificação dele lá na Cadepol, que ele achou melhor para ele, foi em Jaguariúna. Então ele saiu de São Paulo e foi para Jaguariúna. Opa! Ele vai receber ajuda de custo? Não. Por que ele não vai se ele tá em São Paulo e foi para Jaguariúna? Porque, galera, essa aqui é a vaga que ele escolheu, que é a vaga que sobrou para ele. Se ele tivesse escolhido em São Paulo, ou no caso, se acontecer de ele estar em Jaguariúna, e aí no interesse do serviço policial mandar ele para São Paulo, ele vai receber ajuda de custo. Agora, se por permuta ou a pedido ele vier para São Paulo, ele pretende vir para São Paulo. Isso é verdade, ele quer vir para São Paulo. Só que, como é ele que quer vir, se não for no interesse do serviço policial, ele não vai receber ajuda de custo. Porque é ele que quer vir. Então ou ele vai pedir ou ele vai fazer permuta. Agora, se ele der a sorte lá de, no interesse do serviço, quiserem mandar ele para São Paulo, aí ele recebe. Tá bom? A ajuda de custo funciona assim. A seção 3, ela fala das outras concessões. Também não é muito importante pra gente. Tá bom, galera? Nunca vi muita coisa com relação a isso aqui cair. Mas eu peço que você... Eu não vou ler agora porque a aula já vai estar dando 50 minutos, então vai ficar muito maçante. Mas dê uma lida para não passar em branco, tá bom? Só pra vocês saberem mesmo. Eu vou passar agora para o capítulo 7, que é do elogio. Capítulo 7 do elogio. O que é elogio? Ele fala o que é elogio no artigo 58. Entende-se por elogio, para fins desta lei, a menção nominal ou coletiva que deva constar dos assentamentos funcionais do policial civil por atos meritórios que haja praticado. Como assim? Vamos supor não, vou traduzir isso aqui para vocês. O elogio nada mais é do que a promoção. É a promoção. Ele vai pegar... São duas promoções a gente tem nessa vida, né? O elogio, que, aliás, não sei se são duas. Bom, enfim, o elogio ele é a promoção, mas ele ocorre em algumas formas aqui que são duas formas que o elogio ocorre, né? Não são duas promoções. São duas formas que o elogio ocorre. A promoção é só uma que é o elogio. Quais são essas duas formas? A primeira é essa que está no artigo 58. Que é o quê? Atos meritórios que haja praticado. Ou seja, ele se dedicar, ele fazer um serviço excepcional em alguma diligência. Então, se ficar comprovado que o que aconteceu, por exemplo, o policial foi fazer uma diligência lá de sequestro, e aí tinha a diligência constava que era uma pessoa, mas o policial invadiu o local lá, conseguiu prender os bandidos sem matar ninguém, ainda achou outros dois reféns, achou droga, achou não sei o que, tudo sozinho. O cara fez um Huawei lá, serviço excepcional, e ao mesmo tempo desmontou uma quadrilha lá internacional, vai. Isso aí que ele fez é um serviço excepcional, então ele vai ganhar um elogio. Se for entendido que isso aí foi um serviço excepcional, ele vai ser elogiado, ele vai ser promovido. E também o elogio ele acontece o quê? Ele acontece em três hipóteses, aliás. O elogio destina-se a ressaltar morte, invalidez ou lesão corporal de natureza grave no cumprimento do dever. Então o policial que sofreu uma dessas ações aqui, né, que foi um desses danos, ou ele morreu, ou ele ficou inválido, ou ele sofreu uma lesão corporal de natureza grave, porque ficou paraplégico, paraplégico seria inválido, né? Ele ficou com movimento reduzido, etc. Vai ser passível de sofrer elogio. Aí
ele fala também, isso aqui que eu falei pra vocês, né? Morte, invalidez e tal, tá na linha 1. Aí o 2. Ato que traduz a dedicação excepcional no cumprimento do dever, transcendendo ao que é normalmente exigível do policial civil por disposição legal regulamentar, o que importe ou possa importar risco da própria segurança pessoal. Que nem nesse caso extraordinário que eu falei pra vocês. Isso aí nunca aconteceu, galera. É só invenção pra vocês entenderem. Mas vamos supor que o cara fez isso tudo sozinho. Desmontou uma quadrilha, prendeu os caras, salvou sei lá quantas vidas, sendo que o dever dele era somente investigar, certo? Então foi uma coisa excepcional, assim. E terceiro, né? Então vou colocar aqui o primeiro, morte, né? Invalidez e lesão corporal. Aí aqui é serviço excepcional, né? E aí o terceiro é o que? Execução de serviço que pela sua relevância mereça ser enaltecido com reconhecimento pela atividade desempenhada. Execução de serviço que pela sua relevância e pelo que representam para a instituição ou para a coletividade mereça ser enaltecido com reconhecimento pela atividade desempenhada. Então é quase a mesma coisa, né? Que serviço que o policial fez e pela relevância do serviço que ele fez, tanto para a coletividade ou para a própria instituição da Polícia Civil, mereça essa promoção. Ele vai ser promovido. Aí só que aqui, ó, ele já logo fala. Essas três condições aqui, galera, tá no artigo 59, tá? Opa. 59. Só que ele logo fala no 60 que não constitui motivo para elogio o cumprimento dos deveres impostos ao policial civil. Quais deveres? Os deveres a gente vai ver no capítulo 8, que fala dos deveres, das transgressões e da responsabilidade. Na seção 1 a gente vai ver os deveres. Então, só acabar aqui, vamos guardar isso daqui, reservar esse parágrafo 60 aqui, que é os deveres do policial civil, que menciona os deveres do policial civil para efeitos de elogio. E a gente vai falar um pouquinho só do último parágrafo que tem no capítulo 7, que é o 61. O que o 61 fala? O 61 fala assim, sobre a competência para determinar elogio. Quem é competente para determinar? São competentes para determinar a inscrição de elogios nos assentamentos do policial civil o secretário de Segurança Pública e então não é o delegado-geral de polícia. Ouvido, no caso deste, o Conselho da Polícia Civil. Então, o que acontece? Se o delegado-geral de polícia for dar elogios, porque ele pode, o Blasek pode dar elogio, além do secretário de Segurança Pública. Só que no caso do Blasek, se ele quiser dar elogio para alguém, ele vai ter que ser ouvido pela Comissão de Polícia Civil, pelo Conselho de Polícia Civil. Então, ele não pode simplesmente pegar e falar, eu quero elogiar esse cara. Já o secretário de Segurança Pública pode, certo? Agora sim, a gente vai falar dos deveres, na seção 1 dos deveres. A gente tinha reservado aqui o artigo 60, né? Quais são os deveres, galera? Deveres e transgressões. As transgressões, elas são até piores, porque são muitas. São 55 transgressões, se eu não me engano. 55. Os deveres, eles são 17. Quando eu prestei o concurso, eu não decorei as transgressões de maneira alguma. Não tinha como eu decorar isso. Então, o que eu fiz? Eu dei uma olhada nos deveres, eu sabia os deveres, né? E as transgressões, então, eu fiz assim, eu sabia os deveres e sabia... Aliás, não sabia os deveres. O que eu fiz? No capítulo 9, ele vai falar das penalidades. Então, eu vou passar o esqueminha que eu fiz para vocês. O que eu fiz? Dependendo do que você faz, você vai tomar advertência, repreensão, multa, suspensão, demissão bem de serviço público e cassação de aposentadoria. Então, o que foi que eu fiz? Eu decorei, eu
decidir decorar, decidir memorizar esses atos que seriam passíveis de advertência, repreensão e tal. Então, ele fala aqui na própria lei, mais pra frente a gente vai falar, mas daqui a pouquinho a gente vai falar. Então ele fala aqui na lei quais são esses atos. Então o que eu fiz? Eu decorei eles, porque na prova eles perguntam. Na prova, isso aqui eles perguntam, com certeza. Ah, se fulano fizer isso, o que vai acontecer? Qual é a atitude lá do policial que vai ser passível de multa, de repreensão? Até porque isso aqui entra também nos processos, no processo administrativo, na sindicância administrativa, na apuração preliminar, isso tudo vai estar envolvido. Mas isso aqui que nem eu falei mais pra frente. Agora a gente falando dos deveres. Vamos falar rapidinho só os deveres pra gente não passar em branco. As transgressões eu peço também que vocês leiam, né? Mas não é necessário decorar tudo isso não. Dos deveres. Seção 1, né? Seção 1, capítulo 7. Artigo 62. Ele fala dos deveres no artigo 62. São deveres do policial civil ser assíduo e pontual, ser leal às instituições, cumprir as normas legais e regulamentares, zelar pela economia e conservação dos bens do Estado, especialmente daqueles cuja guarda e utilização lhe for confiada. Por exemplo, arma. Desempenhar com zelo e presteza as missões que lhe forem confiadas, usando moderadamente de força ou outro meio adequado que lhe dispõe para esse fim. Ou seja, não pode abusar da autoridade. Informar incontinente toda e qualquer alteração de endereço de residência e número de telefone se houver. Mudou de telefone, mudou de endereço, tem que informar para a polícia. Prestar informações corretas ou encaminhar o solicitante a quem possa prestá-las. Ou seja, se alguém te perguntar alguma informação, você vai indicar ou alguém que possa, ou você vai resolver aquela informação. Proceder na vida... Aliás, comunicar o endereço onde possa ser encontrado quando dos afastamentos regulamentares. Proceder na vida pública e particular de modo a dignificar a função policial. Ou seja, você é polícia, você tem amigo de infância teu lá que o cara virou traficante. Você ir na casa do cara, você sabendo que o cara é traficante, você ir na casa do cara e dá o cara... Você é polícia, você não vai poder fazer mais isso. Se ele é traficante, seu dever é prender ele. Não importa se ele é gente boa, não importa se ele é legal, não importa se ele te compra presente, não importa se ele ajudou sua família. Quer um conselho? Manda esse cara sair dessa vida. Que se ele é gente boa, nessa vida ele não tá. Seja tráfico, seja roubo, crime. Manda o cara sair do crime. Porque se você for pego andando com esse sujeito, a casa cai pra você também. Tá aqui na lei. Residir na sede do município onde exerça o cargo ou função, ou onde autorizado. Ou seja, eu vou trabalhar em Presidente Prudente, tenho que residir em Presidente Prudente, ou tenho que pedir autorização para residir em outro local. Frequentar com assiduidade para fins de aperfeiçoamento e atualização dos conhecimentos profissionais, cursos instituídos periodicamente pela Academia de Polícia Civil. Isso daqui eu achei até muito bom, isso daqui, porque é até um meio de você... Poxa, investir no policial. Também portar carteira funcional. Promover as comemorações do Dia da Polícia de 21 de abril. Ou delas participar, exaltando o vulgo de Joaquim José da Silva Xavier Tiradentes, patrão da polícia. Ser leal para com os companheiros de trabalho e com eles cooperar e manter o espírito de solidariedade. Todos nós, policiais, somos irmãos, né? Estar em dia com as normas de interesse policial. Divulgar para conhecimento subordinado as normas referidas no inciso anterior, manter a descrição sobre assuntos de repartição, especialmente sobre despacho, decisão e providência. Isso aqui é os deveres. Então é toda uma regrinha, todo um manualzinho, né, de etiqueta, digamos assim. E as transgressões são muitas mesmo. Por isso que eu peço só para vocês lerem. Alguma é que nem negligenciar ordem na execução de ordem, negligenciar na execução de ordem legítima, interceder maliciosamente em favor de parte, simular doença para esquivar-se do cumprimento de obrigação, permutar horário de serviço e execução de tarefas sem expressa permissão da autoridade. Então tem várias. Utilizar para fins particulares qualquer que seja o pretexto material pertencente ao Estado. Pegar a viatura e ir lá fazer compra no mercado. Essas coisas assim. Aí,
depois de todos esses 55, se não me engano, ele fala no artigo 64 assim, que é vedado ao policial civil trabalhar sobre as ordens imediatas de parentes até segundo grau, salvo quando se tratar de função de confiança e livre escolha, não podendo exceder de 2 o número de auxiliares nessas condições. Ou seja, se o parente seu entra em função de confiança, se ele te chama, você pode. Função de confiança. Se ele é concursado, ele é seu superior, você não pode. Se ele te chamar, você não vai poder. Aí no 65, aí já entra na questão das responsabilidades do policial civil. Então, aqui, das responsabilidades. Meia cinco. O policial civil responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições, ficando sujeito cumulativamente às respectivas combinações. Então, se ele transgrediu aqui, fez cagada, ele vai responder civil, penal e administrativamente. Então, ele vai responder na corregedoria, também podendo responder na justiça criminal e na justiça civil. A responsabilidade administrativa é independente da civil e criminal. Por isso que é o que eu acabei de falar. Será reintegrado ao serviço público. Reintegrado, aqui a gente está falando de reintegração. É mais um dos meios do policial voltar à polícia civil. Um dos meios era qual? Era a reversão ex officio, quando a aposentadoria dele era cassada. Aqui a gente está falando da reintegração, que é o parágrafo 2º, artigo 65, parágrafo 2º. O que ele fala? Será reintegrado ao serviço público no cargo que ocupava e com todos os direitos e vantagens devidas o servidor absolvido pela Justiça, mediante simples comprovação do trânsito em julgado de decisão que negue a existência de sua autoria ou do fato que deu origem à sua demissão. Então o servidor ele foi demitido, sofreu processo, e aí no trânsito em julgado, ou seja, na decisão final, foi tomada a decisão de que ele era inocente. Negou a existência da autoria dele naquele crime. Então ele vai ser reintegrado ao serviço policial com todos os direitos e vantagens devidas. A partir do momento que ele foi exonerado, deixou de receber, aí contou lá, 2, 3, 10 anos, sei lá, vai receber todo esse tempo aí, com todos os direitos, todos os benefícios e tudo, e vai voltar para a polícia. Agora sim a gente vai falar do capítulo 9. A gente estava falando do capítulo 8, agora a gente vai falar do 9. Capítulo 9, vou colocar aqui, capítulo 9. Opa. Ele vai falar das penalidades, da extinção da punibilidade e das providências preliminares. Então ele começa assim, ele começa no artigo 67. Opa, caramba, eu tô meio ruim de número hoje, de desenhar. São penas disciplinares principais. São 7 penas disciplinares. Quais são as? Isso aqui você tem que saber de cor salteado, de trás para frente para trás, misturado. Quais são as penas? São, primeira, advertência. Segunda, repreensão. Terceira, multa. Quarta, suspensão. Opa. Suspensão. Quinta, demissão. Sexta, demissão a bem do serviço público. Lembra por que eu falei pra gente prestar atenção a bem do serviço, o interesse do serviço policial? Por causa dessa sexta penalidade, que é a demissão. A demissão número 6 que está aqui na lei é a demissão a bem
do serviço público. Então, cuidado para não confundir interesse do serviço policial com bem do serviço público. Demissão a bem do serviço público. Remoção, né, no interesse do serviço policial. E aí tem a sétima, que é a cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Vou colocar aqui cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Essas são as penas disciplinares principais. Isso aqui a gente vai ver quando a gente for ver sindicância administrativa, processo administrativo e etc. Aí o artigo 68, ele vai falar da remoção compulsória. O que é a remoção compulsória? A remoção compulsória, ela é uma pena acessória. Então ela não é uma pena que está no rol das principais, mas ela é uma pena. Então o que acontece? Anotem isso daí, galera. Anotem o 67 aí, eu paguei agora mais votos, anotem. 67, 68, isso aqui vocês têm que anotar, vocês têm que saber de cor e salteado para o seu concurso. Então o artigo 68, ele vai falar da remoção compulsória. Remoção compulsória. A remoção compulsória, ela constitui pena... Ali, aqui, ó. Artigo 68. Constitui pena disciplinar a remoção compulsória. Então, ela é uma pena acessória, uma pena disciplinar que poderá ser aplicada cumulativamente com as penas previstas nos incisos 2, 3 e 4. Então, quais que são os incisos 2, 3 e 4? Repreensão, multa e suspensão. Então, o policial ele vai poder sofrer a repreensão, a multa, a suspensão, cumulativamente com a remoção compulsória. Quando em razão da falta cometida houver conveniência nesse afastamento para o serviço policial. Ou seja, ele fez uma coisa meio grave assim, que pode pôr em risco ele, até mesmo ele na onde ele está trabalhando. Então ele vai ser removido compulsoriamente. O que é compulsório? Contra a sua vontade. Por essa conveniência, devido a essa conveniência. E também vai poder sofrer cumulativamente essas 3 penas aqui. Tá certo? Aí no parágrafo único ele fala: quando se tratar de delegado de polícia, para aplicação da pena prevista nesse artigo, deverá ser observado o disposto no artigo 36, inciso 4. A gente voltando lá no artigo 36, inciso 4, o que ele está falando? Vai ter que ter aprovação de 2/3 no Conselho de Polícia Civil também, a remoção compulsória, para o delegado de polícia, certo? Aí no 69 ele fala: na aplicação das penas disciplinares serão consideradas a natureza, a gravidade, os motivos determinantes e a repercussão da infração dos danos causados, a personalidade, a antecedência do agente, a intensidade do órgão ou grau culpa. Ou seja, vai investigar tudo para saber como é que aconteceu, para saber se é necessário mesmo a aplicação dessas penas, quais penas vai ser aplicado, etc, etc. Agora, um parágrafo muito importante. 70. Um artigo muito importante. O artigo 70, ele vai falar: para aplicação das penas previstas no artigo 67, das penas, né, penas disciplinares, são competentes. Então, ele começa no inciso 1, ele fala: o governador. No 2, ele fala: o secretário de Segurança Pública. No 3, o DGP até suspensão. O que é o DGP? Delegado Geral de Polícia até a pena de suspensão. O delegado de polícia e diretor da corregedoria até a de suspensão limitada a 60 dias. Então, delegado, diretor da corregedoria de polícia até a suspensão. Até suspensão de 60 dias.
E os delegados de polícia, corregedores auxiliares, até a de repreensão. Delegado de polícia, corregedor auxiliar, até a de repreensão. Aí ele fala dos parágrafos, né? Tem o parágrafo primeiro, ele vai falar das competências exclusivas. Compete exclusivamente ao governador do estado a aplicação das penas de demissão, demissão ao bem do serviço público, cassação de aposentadoria ou disponibilidade a delegado de polícia. No parágrafo 2º ele fala: compete às autoridades enumeradas neste artigo até o inciso 3º, inclusive a aplicação de pena a delegado de polícia. Ou seja, até o parágrafo 3º, até o inciso 3, aliás, até o inciso 3, o governador, secretário de Segurança Pública, delegado-geral de polícia, eles vão poder aplicar essa pena delegado de polícia. No parágrafo 3º ele fala: para o exercício da competência prevista nos incisos 1 e 2, ou seja, da pena prevista, da competência prevista nos incisos 1 e 2 do governador ou secretário, será ouvido o órgão de consultoria jurídica. E parágrafo 4º, para aplicação da pena prevista no artigo 68, no artigo 68 a pena prevista é a de remoção compulsória, é competente o delegado-geral de polícia. Eu fiz um organogramazinho, galera, que eu vou estar pondo aqui para vocês. Eu fiz no PowerPoint. Peço que vocês, se puderem, copiem aí, façam igual para vocês, porque me ajudou bastante. Então eu vou colocar ele aqui agora. Tá aí, organogramazinho, que tá já até com os prazos da sindicância administrativa, do processo administrativo e da apuração preliminar. Então, a gente olhando ele aqui, o que a gente percebe? O processo administrativo, aqui, ó, já está tudo esquematizado. Eu vou rabiscar aqui em cima para poder ir explicando para vocês, mas eu peço que, como eu já falei, que vocês copiem para vocês. Processo administrativo, prazo dele é 90 dias, prorrogáveis por mais 90. Então, as penas de processo administrativo são todas as de sindicância administrativa, que são advertência, repreensão e multa, suspensão. Então daqui a gente já tira aqui, essas penas aqui são de sindicância administrativa. As penas de processo administrativo, elas são todas as de sindicância, mais as penas de demissão, demissão, bem do serviço público e cassação de aposentadoria. Quem é que vai aplicar as penas de processo administrativo? O governador e o secretário de Segurança Pública. Quem é que vai poder aplicar? São esses dois. As penas de sindicância. Quem é que aplica as penas de sindicância? O delegado-geral de polícia, com exceção de que a suspensão que ele vai aplicar é até 90 dias. Tá bom, galera? E também o corregedor-geral de polícia, que a exceção no caso dele vai ser a suspensão de até 60 dias. Os corregedores auxiliares é aquilo que a gente já falou, ele vai aplicar advertência e repreensão somente. E também tem a apuração preliminar. A apuração preliminar ela vai ser instaurada quando a infração não estiver suficientemente caracterizada ou quando não estiver clara a sua autoria. Então, a partir da apuração preliminar, vai poder resultar processo administrativo ou sindicância administrativa. Então, isso daqui é o resumo de sindicância administrativa, de quem aplica a pena, os prazos dela. Processo administrativo 90, prorrogáveis por mais 90, sindicância administrativa 60 por mais 60 e apuração 30 mais 30. Então, anotem isso, porque isso é muito importante. E agora a gente vai falar de como funciona, a partir do artigo 71, como funcionam as penas, em quais casos que vai acontecer ela. Isso daqui são as penas dos processos, né? Mas não em quais casos acontecem elas. É disso que a gente vai falar agora.